O negócio do... De quando começou... De quando você começou a desenhar o projeto. Sim, sim. Aí eu fui pegando vídeos, fotos desses caras e outras pessoas que fizeram montanhas-russas caseiras ao redor do mundo. E eu ia desenhando na apostila do colégio. Sei lá, tava tendo aula de história. Eu pegava lá... Meu caderno não tinha nenhuma resposta feita. Só tinha montanha-russa, um suporte X. E assim eu fui tendo uma noçãozinha de desenho técnico de acordo com o que eu ia imitando. Por volta de outubro de 2018, eu resolvi passar para o computador. Então eu aprendi a mexer no SketchUp, que é aquele programa que o arquiteto usa para desenhar casa e afins. E é muito fácil de aprender. É fácil mesmo. Eu cheguei a mexer uma vez pra fazer um projetinho quando eu trabalhei um tempo com a minha mãe, assim, mesmo sendo muito iniciante, assim, eu lembro que eu mexi, não é tão difícil, né? Sim, e acho que isso me incentivou bastante, porque eu fui mexendo, os primeiros projetos eram absurdos, era, tipo, sei lá, uma reta em U... Beleza, mas quando que você começou? Sua mãe deve ter ficado, mamãe, eu vou fazer ou mãe, ou pai, eu vou fazer uma montanha-russa ali no quintal, de boa. Vocês devem ter ficado, só pra se ferrar, filho. Minha mãe ficou muito preocupada com a questão da segurança. Pois é. É que foi um longo processo. Tudo isso começou lá em 2020. Muita gente acha que surgiu por causa da pandemia. Então, como eu comecei a postar na pandemia, eles falaram, nossa, esse cara... Tem nada pra fazer mesmo, tá em casa, né? Tá desempregado. Não, é que na real o projeto já existia, tipo, 2 anos. E quando bateu a pandemia, eu já estava até conversando e já estava tudo encaminhado. Tá. Porque o terreno é dos meus avós, do lado de casa. Então, um certo dia, a gente estava jantando, normal, em casa. Peguei o Chromecast e coloquei uns vídeos. De, tipo, caras construíram montanha-russa no quintal. Aí mostrei mostrei outro, nossa, olha esse aqui, que legal, esse aqui lança, esse aqui. O cara fez na década Você de já 90, tinha preparado tava preparando o terreno pra falar que você queria fazer uma. Exatamente. E a esse ponto, como eu mexi há 2 anos no SketchUp, eu já tinha um projeto muito detalhado, muito... Com começo, meio e fim ali. Exatamente. Aí eles viraram... Falaram, tá bom. Eu mostrei os vídeos e falei, eu quero fazer uma dessas. Aí, acho que meu pai logo de cara já falou, tá bom, monta o projeto. Tá aqui, né? Tá bom, como é que você vai conseguir a madeira? Ah, já falei com o Marcelo. O Marcelo, dono da Mademar, inclusive, mandar um baita abraço pro Marcelo, que apoiou demais desde o início. Tipo, eu sem postar vídeo nem nada, ele já apoiava o projeto. Dele? Fala aí. Mademar, vixe, eu não sei o arroba certinho, mas é o Marcelo da Mademar. Mademar. Mademar, madeiras Boa. de Caieiras e região. Boa. E, já tinha conversado com o Marcelo, já tinha pego mais ou menos uma ideia do que ia precisar. Aí eles perguntaram, e onde você vai fazer isso? Eu falei, aqui no terreno. E o que faltava era falar com meus avós. Ele falou, mas já falou que seu avô? Tá bom, vou falar. Um certo dia, depois, acho que meus avós vieram lá em casa, conversei com eles autorizaram. O vô e vó serve pra estragar, né? Não, aquilo que a mãe proíbe, a avó libera. Né? Tava tudo planejado, eles poderiam ter segurado, mas graças a Deus ajudaram bastante, permitiram. E aí eu comecei a fazer... Mas qual que é o primeiro passo, velho? Google. Como montar uma montanha-russa. Você não tinha chat GPT ainda, tá ligado? Não tinha ainda. Você vai no Google, como cortar madeira. Primeiro passo. Ou você vai no Google, montanha-russa. Você vai vendo foto, você vai tentando imitar. Porque os primeiros desenhos... Mas imagino que você tenha feito talvez uma maquete primeiro, pequenininha. Sim. Então, eu acho que antes de eu comprar a madeira... Antes de eu conseguir falar com meus avós... Agora você me desbloqueou essa memória, porque eu não lembrava direito dessa linha do tempo. Eles falaram de eu falar com meus avós, só que demorou um tempinho até eu encontrar eles. E aí, nesse tempo, eu comprei uns... Eu conversando com meu tio sempre mexeu muito com madeira, ele... me inspirou bastante nessa questão de trabalhar. E ele fazia umas maquetes usando, tipo... palito de churrasco, palito de sorvete, pros projetos que ele faz. Então eu comprei uns palitos de churrasco e comecei a montar a maquete da montanha-russa em palitos de churrasco. Até postei, sabe, não tinha postado na internet, mas mandava pros amigos, mostrava lá a minha maquetezinha pequena. E... chegou um tempo que eu falei com meus avós, a maquete não tava nem pronta, nem sabia se ia funcionar ou não. Eles deixaram, eu falei, dane-se a maquete. Joguei pra lá. Não chegou a finalizar. Não, aí eu parti pro negócio. Caraca. Acontece que eu não sabia mexer com madeira, nunca tinha trabalhado com madeira antes na vida, nunca tinha trabalhado com nada. A minha experiência era o SketchUp que eu desenvolvi nos últimos 2 anos. Já deu problema logo de cara, porque como eu vi os vídeos gringos, como eu pegava referência gringa, eu assistia muito vídeo, a gente queria usar uma madeira, uma 2x4, que são 5 cm por 10. E lá é muito comum, lá você chega numa Lowe's,
você pega o carrinho do supermercado e você coloca 10 tábuas Sim. 2x4, muito fácil. Aqui não. Aqui, eu falando com o Marcelo, ele falou, então, eu não tenho essa medida de pinos, isso aqui você não encontra no Brasil. Aí eu tive que adaptar para as madeiras brasileiras, até isso que deu um visual diferente para minha montanha-russa. Das americanas, das gringas. E também que complicou um pouquinho mais a minha vida, porque era muito mais fácil construir com uma 2x4 do que com uma 2 centímetros por 10. As madeiras crescem diferente, né? Aqui por conta do clima, principalmente, né? Sim. Em Pinos lá é uma madeira muito mais densa, né? Por ser mais frio, e aqui é uma madeira mais que- mole, mais porosa, né? Tipo, Na verdade, eu não sei se muda muito. Eu diria que é mais uma questão da cultura de cada país. Porque Tá. lá eles constroem muita casa com madeira. Sim. Então eles estão preparados. Lá você encontra madeira tratada para construir casa. sim, Aqui você vai usar a madeira para fazer a forma do concreto para casa. sim. E aí já são propostas diferentes. Enquanto a casa lá tem que durar, sei lá, décadas, aqui a madeira tem que durar 30 dias enquanto Pode o crer. concreto tá curando. Pode crer. Faz E- sentido a forma que você usa a parada, né? Sim, e aí é difícil você encontrar madeira tratada aqui. Mas fiz ainda assim, deu tudo certo. Ficou com um visual bem diferente das montanhas-russas. Mas deu certo, adaptei. Fiz um projetinho novo. E nesse processo, que técnicas que você... Dá alguns... Assim, você deve ter aprendido bilhares, mas quais são os principais exemplos de técnicas que você aprendeu? Imagina que você deve ter, que nem você falou, aprendeu a trabalhar com madeira, cortar, aprendeu Sim. fazer Solda. solda, deve ter Sim. aprendido pintar, mano, deve ter aprendido um Enfiou monte de farpa de técnica. ferro no dedo. Nossa, eu Nossa, morria de horrível. aflição de, tipo, farpa, corte, qualquer coisa. Eu perdi essa aflição de farpa por causa do projeto. Porque vinha umas farpas de 1 centímetro de madeira no dedo. Só arrancava e palitava o dente. Não, meu, se eu fosse desmaiar cada vez que tinha uma farpa no dedo, não Já tava viu aqui hoje. aquelas pontas que você passa a esmerilhadeira no ferro pra fazer um corte? Mas fica uma navalha, cara, que você pensar em passar a alma ali, ela corta sua alma, Ponto, cara. né? É que você tem que ver como é soldar. Aí, já me aconteceu de soldar uma peça, sei lá, eu tô usando 10 peças iguais. Soldei a primeira, aí usei ela como molde, coloquei de lado, aí soldei a segunda, coloquei de lado, errei o molde, peguei com a mão. Puta merda. Meu, ficou uma bolha no dedo. Tá tipo, louco. estou vivo. Acontece 10 muito dedos. isso. Tudo bem. Eu Mas corto- as técnicas que você... Eu corto uns Então. parafusos lá pra fazer umas maquininhas lá de Lichtenberg. Aí eu corto pra eles ficarem menorzinhos. Eu esqueço e pego aquele monte de parafuso quente, velho. Eu falo, mas Sim. como? Eu faço isso todo dia, velho. Eu ainda É faço que de o- novo. É que parafuso ainda é mais de boa, porque parafuso ele esquenta. E rapidinho pouquinho, ele... sim. E é Eu- rápido. né? Fiz um teste esses dias que eu tava soldando coisa. Você solta uma gota d'água no ferro, você não vê a gota d'água. Ela evapora Ela instantaneamente. evapora antes de encostar, É, praticamente. porque pro ferro derreter é uma temperatura de, não sei, chuto 1000 graus. Na verdade, ela não chega a encostar na... Depende é tão do quente ferro, que ela não né? Mas encosta acho no que ferro. Pelo Ela menos se uns desfaz. 600 graus é. Sim. Pelo menos é. Não, e é... Mas questão de técnicas, eu acho que tudo depende do que a gente tá trabalhando. Uhum. Desenvolver Mas- suas próprias técnicas, às vezes. Você vê um É. cara lá fora fazendo de um jeito, você vai tentar aqui. Aí É. você vê que não é bem aquilo e você dá uma abrasileirada do seu jeito ali. E às Sim. vezes fica melhor do que É, lá de até fora. porque as ferramentas que a gente tem são muito diferentes. Enquanto Boa, aqui você chega numa loja de materiais de construção, a gente tem uma oferta muito menor de ferramentas do que lá fora. Aham. Você quer uma esmerilhadeira, por exemplo, a gente até consegue, mas você quer umas ferramentas mais complexas, mais robustas, é mais difícil de você conseguir, não é em qualquer loja que você E encontra. quando acha, você desiste por conta do preço do negócio, cara. É muito elevado. Já começa que é complicado porque a gente não tem muito essa cultura de construir. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura do, Todo mundo tem uma oficina na garagem de casa. Então, nos Estados Unidos, e é né? muito fácil. E lá é tudo muito... Como é que fala? Até uma coisa que eu comento. Um dos parceiros lá de Caeiras é o João Ferrovia, da Casa Consultor. Queria mandar um abração pro João, não sei se ele tá assistindo. Mas também é outra pessoa que ajuda demais. E eles trabalham alugando equipamentos. Então, esmerilhadeira, esse tipo de coisa. E ele comenta das diferenças dos dois países. Você compra uma ferramenta nos Estados Unidos, a ferramenta é descartável. Ela quebrou, você joga fora. Aqui no Brasil, a gente desenvolveu tantas técnicas para consertar essas ferramentas. E aproveitar ela no máximo, Talo, né? Porque é muito caro. Mas, tipo, no mundo inteiro você não conserta tanto quanto no Brasil. Ela fica já sem graça, meio sem vida, o cara descarta Sim. lá, né? Aqui não, aqui a gente vai passar fita isolante, né? A gente vai dar um banho de jato de areia pra pintar de novo. E assim vai levando, né, cara? E você chegou a fazer alguma ferramenta?
sua própria Olha, ferramenta. Que às vezes acontece, né? Porque você Sim. precisa desenvolver uma peça, você não existe talvez aquela ferramenta que vai te ajudar, ou se existe, você está inalcançável no momento. Você fala, vou ter que sambar aqui, vou inventar minha ferramenta para produzir aquela peça que eu preciso. Não exatamente ferramenta, tipo, sei lá, uma furadeira, por exemplo, mas cheguei a montar alguns tripés que eu precisaria pra montar a Tá. montanha-russa. É que isso é coisa que eu, mesmo se eu estivesse lá fora, eu acho que eu não ia conseguir Tem comprar. até vídeo no canal, não tem? Tripé com R$20. Ah, não, isso aí era outra coisa que eu fiz pra gravar vídeo. Tá. Era É um dos projetinho vídeos mais secundário. antigos que tem lá no canal, né? Dê Sim. uma olhada. Antes da montanha-russa, coisa de, se pá, 2018 pra trás. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho o tubo da montanha-russa, são 2 tubos circulares. Eu preciso de alguma coisa que segure a exatamente 70 centímetros um do outro. Então eu monto um tripé de madeira X pra fazer isso. Mas isso você não encontra em lugar nenhum. sabe? Sim. Da hora. E nesse processo aí, de quando você iniciou até o dia que você desceu a primeira vez com o carrinho e falou, tá acabada, qual foi esse gap aí? A primeira foi 1 ano e meio. Caramba, pouco. Rapidão, velho. Ah, eu achei que demorou ainda. Porra! É que deu-se porque eu não tinha experiência. Então tudo que eu tava fazendo, eu tava aprendendo. Mano, você tinha 17 anos, 18 anos? Eu nunca tinha... Um cara de 17 anos faz uma montanha-russa, ele acha que 1 ano e meio é pouco. Caramba, eu ainda tava comendo barro com 17. Ah, é que sei lá. Ela era muito simples. Ela era, tipo, um trajeto em W quase. Só vai de frente, volta de costas, não tem curva pra lateral nenhuma. É simples, né? Sim. Bem simples. Mas... Bem simples, né? bem Tá bom, simples. agora entendi que... Bem simples. Não é tão complicado assim. Quando você vê 2 anos assim, de vídeo... Assim, a questão é que você tá fazendo engenharia hoje. Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Sim. Pra fazer uma montanha-russa dessa, tem uma porrada de cálculo que você tem que fazer ali pra, mano, você não quebrar a coluna. você Às não vezes morrer. sim, uns cálculos, às vezes não. Às né? vezes é no chute. A maioria, eu diria que... Quando eu entrei, eu tava muito com essa cabeça. Tipo, eu vou fazer cálculo de tudo e tem que ser feito exatamente da maneira que tá no cálculo. Só que quando você leva na prática, você vai dando uma alterada. A primeira eu tentei fazer fiel ao projeto. Tá. Ficou torta. Eu não tinha experiência. Se você olha ela da frente, ela era pra ser uma linha reta. Ela tá em W tanto pra frente quanto pra lateral. Não era pra fazer isso. Mas hoje eu tô reformando a minha segunda, que já é totalmente de aço. Eu fiz um projeto pra ter uma base. Por exemplo, o raio precisa ser de 3 metros. Tá. Eu falo, não precisa ser exatamente 3 metros. Precisa encaixar e precisa estar perto disso. Então eu vou fazendo trilho por trilho. Tem que encaixar e tá firme. Não, tem que encaixar Vai. e tem que, tipo... Porque antes encaixava também. Só que não pode ter uma junção que tá meio torta, tem que estar reto. E se eu fizer exatamente 3 metros, já com isso que eu não vou conseguir fazer exatamente 3 metros, ele não vai encaixar retinho. Então eu falei, eu vou deixar isso livre. Eu fiz uma conta básica para estabelecer um limite, porque se eu colocar menos que 3 metros, vai quebrar a coluna, por exemplo. Por exemplo, de boa. Por exemplo. Mas aí a gente vai adaptando conforme a gente vai construindo. Uhum. E aí, quando que você ficou a primeira, você ficou quanto tempo com ela? Tem vídeo da primeira no canal? Tem. Dá pra gente ver? Põe o canal dele aí. Se eu não me engano, tem um vídeo chamado Eu Andei na Minha Primeira Montanha-Russa. E... é um vídeo longo. No final deve ter as voltas. De 1 ano e meio deu pra andar 2 vezes. Eu fui o único que andou nela. Por que só deu nada 2 vezes? Que era a primeira, quebrou. né? Ninguém. Quebrou? Quebrou usando? Cacete, velho, só que se medo. se colocar Gus Machado, Gus eu Machado. posto um pouco vídeo longo, então deve ter algum vídeo... É um dos últimos vídeos longos. Vai ser tipo, eu andei na minha primeira montanha-russa. E depois aconteceu um acidente na minha primeira montanha-russa. mas tipo, deu tudo certo. É que... É um clickbaitzinho pra trazer a galera. acidente. Porque a galera quer ver você estrupinhado no chão ali, né? Exatamente.